Estamos de volta. No primeiro bloco, nós falamos sobre algumas questões comportamentais, algumas questões de interesse e de comunicação que faz com que a família tenha que pensar no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tá aí o comportamento repetitivo, gostar de rotinas e se incomodar quando elas mudam, alguns interesses fixos e muita ou pouca sensibilidade a algumas questões, como barulhos e iluminação. Agora, como é que é feito o diagnóstico? Ele é um diagnóstico multidisciplinar, existem testes formais que um profissional especialista vai fazer na criança. Eu estou falando criança para frisar para você que é muito importante que esse diagnóstico seja feito no primeiro, no segundo, até o terceiro ano de vida, tá certo? Mas existem adultos com síndrome do transtorno do espectro autista que ainda não tinham diagnóstico, por vezes eram considerados outros tipos de alterações, às vezes simplesmente achar que era uma pessoa meio com comportamentos estranhos, mas não tinha um diagnóstico. Então, aqui eu estou dando a dica para você. Por quê? Porque esse diagnóstico, quanto mais precoce, quanto mais cedo ele acontecer, melhor para o desenvolvimento da criança. Entender que o diagnóstico precoce vai fazer com que o tratamento e a intervenção seja realmente mais precoce. Existem vários níveis e graus de autismo. Existem autismos muito leves, autismos moderados e alguns muito importantes. Alguns tão importantes a ponto da criança viver mesmo no próprio mundo dela e às vezes nem conseguir falar e conversar. É como se ela tivesse virada totalmente para o mundo interior. E existem graus moderados e graus muito leves. Então, o importante é ter o apoio dos especialistas, procurar ajuda o mais cedo possível, porque essa intervenção precoce, ela facilita muito com que a gente consiga ajudar a criança a se desenvolver, tanto na questão cognitiva, que eu estou falando da possibilidade dessa criança aprender, como das questões sociais. O que a gente quer quando faz o diagnóstico desse transtorno do autismo? Fazer com que a criança consiga interagir da melhor maneira possível com os amigos, com a família, para que ela consiga se desenvolver a ponto de até ter uma vida autônoma. Várias pessoas com autismo têm, inclusive, profissões. Tem um filme aí, uma série, onde um médico tem um autismo leve. Então, a pessoa com autismo, dependendo do grau, se não for um grau absurdamente avançado, ela pode se desenvolver com o apoio do psicólogo, do neuropsicólogo, do psiquiatra, do neurologista, do pediatra, do fono, do terapeuta ocupacional. Nós estamos falando de um transtorno que atinge tanta gente e a gente precisa dar atenção, porque quanto mais atenção você que é pai, mãe, avô, tio, der para essas crianças e mais a gente conseguir oferecer suporte, mais eles vão conseguir ter uma independência. É isso que a gente busca quando fala em diagnóstico e tratamento de autismo. Eu preciso lembrar vocês que tem muita criança que ela tem um transtorno de hiperatividade e ela não consegue se concentrar. É o tal do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele se confunde muito. Às vezes os pais não conseguem perceber a diferença. A criança pode ter autismo e TDAH, mas às vezes ela tem um dos dois e só um especialista vai conseguir saber. É mais para um, é mais para outro. O importante é saber que às vezes os comportamentos eles realmente se confundem, tá certo? Muito bom. Existe aqui uma questão importante que eu quero falar com você em relação ao autismo, que são alguns diagnósticos diferenciais. Existe alguns atrasos do desenvolvimento intelectual que não são autismo, é por isso que o especialista precisa ver. E tem uma síndrome chamada síndrome de Asperger, que é bastante famosa, porque tem várias pessoas, inclusive algumas celebridades aí, alguns atletas famosos que têm essa síndrome. Síndrome de Asperger. O que significa isso? Significa um nível desse transtorno do espectro do autismo que geralmente é leve, onde não há problemas nem da inteligência, da cognição e nem da fala e da comunicação. Isso é que é interessante. Mas há uma alteração na interação social. É uma pessoa que tem alguns comportamentos meio esquisitos,
meio egocêntricos demais e pessoas que às vezes não percebem que estão sendo ou um pouquinho inconvenientes ou não conseguem mesmo perceber o sentimento e a emoção que a outra pessoa está lá. Às vezes ele não entende quando a pessoa está sendo irônica ou ele não consegue sentir que o que ele está falando está magoando a outra pessoa. Então, isso é um nível do transtorno do autismo leve, mas que também pode se desenvolver. E existe uma característica muito interessante da síndrome de Asperger, que é o hiperfoco. Às vezes, caras geniais que têm grandes sacadas de tecnologia ou grandes astros de futebol, ou às vezes pilotos que se concentram tanto naquilo que eles viram referência realmente mundial, às vezes, porque eles têm hiperfoco e inteligência mantida. Mas há um distúrbio do relacionamento social. Bom, falei com você hoje sobre o transtorno do espectro do autismo. É muito importante que o diagnóstico seja precoce para que a gente consiga oferecer a oportunidade para as nossas crianças a ganhar mais interação, mais autonomia e independência. Se esse conteúdo fez sentido para você, vai lá no nosso canal do YouTube e compartilhe com seus amigos. Até breve, nos veremos no próximo programa.